Então, com a palavra nossos Marcos, vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações. Sempre um prazer retornar aqui, apesar da nossa dificuldade de estar aqui às segundas, né? Devido à garotada que fica lá na cidade. Então a gente tem que equalizar um pouquinho aqui em cima e lá embaixo, né? Da última vez que eu estive aqui, eu até comentei sábado com você, né? Eu inaugurei o telão lá de baixo, aquela televisão igual lá também. Hoje estou inaugurando o ar-condicionado. Na próxima vinda vai ser a escada rolante. Quem sabe, né? Fazer a campanha da escada rolante. Então, já que está indo bem, né? Vamos incentivar a escada rolante. Bom, gente, graças a Deus, né? Graças a Deus, a mídia, né? Finalmente se voltou para a doutrina espírita. E esse ano de 2010 vai ser um ano para nós espíritas de muitas felicidades. Não só os documentários que vocês estão acompanhando na Globo Livro, Globo Repórter, né? O filme do Chico que vai vir, né? Dia 2. Aliás, quem pensa em assistir o filme na primeira semana, na segunda também. Talvez na segunda quinzena de abril vocês terão condições de assistir o filme, que já estão totalmente vendidas os bilhetes, né? Pelo menos aqui na Barra, nessa área da Barra, né? Da Zona Sul, está tudo vendido. Então na segunda quinzena, quem sabe, né? Olha só, eu vou assistir na primeira sessão do primeiro dia. Agora, se alguém quiser conversar, colocar, a gente está disposto a conversar. Trocar rolos lá, né? Mas está difícil, tá? Tem que estar numa fila grande de espera para comprar esses ingressos aí. Mas não é só esse, né? Vão vir mais 3 filmes ainda. O segundo já está prontinho, né? Está na pós-produção, que é o nosso lado. Já pode entrar na internet, o trailer já está lá. E olha, efeito especial do Steven Spielberg. Steven Spielberg. Você parece que está lá no meio dos mistérios, está andando entre os mistérios. Efeitos especiais muito bonitos. Podem entrar lá no Google, lá bota nosso lá trailer. Aí vocês vão ter uma ideia do que vai vir por aí. Talvez em setembro seja o lançamento do filme. Existe A Vida Continua, o Chico, do André Luiz também, já está começando a produção desse filme, né? E um falando sobre cartas mediúnicas do Chico Xavier. Isso mais lá no final do ano, início de 2011. Fora uma novela que vai ter agora, né? Que vai começar agora. Então, é um momento, né, muito importante para nós espíritas, porque finalmente a verdade, aos poucos, está vencendo. Está vencendo a dor, está vencendo as dúvidas. Dúvidas algumas que continuam até hoje, apesar dos livros de Kardec, apesar do Evangelho segundo o Espiritismo, apesar do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos que vai fazer agora em abril, 18 de abril, 153 anos. Isso não quer dizer que as dúvidas foram tiradas do nosso planeta. Não, ainda tem pessoas ainda incrédulas, existem muito ateus, ainda existe sim. E uma das questões que nós trouxemos para hoje aqui ainda motiva muitas dúvidas por causa dessa mistura de religiosidade aqui no Brasil, de crendices, né? De sistemas religiosos, que é a característica do Brasil perante o mundo lá fora, né? Todo mundo se dá bem aqui no Brasil. É o único lugar do mundo onde tem uma rua onde o judeu tem uma loja do lado de um árabe. E se abraçam, brigam, ficam conversando. Lá fora ninguém entende isso. Só quem vive aqui no Brasil consegue entender algo desse tipo, porque nós temos essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade perante o mundo de futuramente ser o país da paz, não só do Evangelho, mas da paz. E esse compromisso, aos pouquinhos, já está chegando ao Brasil, conforme algumas coisas na mídia que vocês já estão vendo. E esse é o futuro do nosso país, onde o amor, onde a alegria de viver, onde a esperança está em primeiro lugar. Mas existe ainda algumas coisinhas que a gente ainda vê, até mesmo entre os espíritas, que Kardec já tocava no assunto há 153 anos atrás. Um deles é em relação da intervenção dos espíritos sobre nós. Talvez seja um dos capítulos mais interessantes
do Livro dos Espíritos, porque fala, tira dúvidas, né? Elucida situações onde o mundo espiritual está mais presente do que nunca ao nosso lado. E Kardec já falava isso. Kardec já até perguntou isso lá atrás, no Livro dos Espíritos, né, a respeito do nosso envolvimento com o mundo espiritual, que eles respondiam: olha, eles estão ao nosso lado, estão ao seu redor, em todos os lugares. Nós nunca estamos sozinhos, nem naquele quartinho escuro, com a luzinha apagada no travesseiro, não. Temos companhias, temos espíritos nos rodeando. Isso tudo em função daquilo que nós pensamos, daquilo que nós irradiamos pelo pensamento, que André Luiz chamava de hálito mental. E é com essa força magnética que iremos atrair espíritos amigos ou inimigos do passado, espíritos que estão querendo nos levar para um caminho que não seria o melhor para a nossa conduta social, para a nossa postura como espírito espírita que somos, mas somos levados pela porta larga. É uma porta muito fácil de passar, mas que traz perigos terríveis, porque depois que nós descobrimos que estamos no caminho completamente errado, teremos que voltar tudo de novo para tentar passar pela porta estreita. Aí vem o choro e o ranger de dentes. Por isso que o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações, onde nós, espíritos, e todos aqui são espíritos encarnados, deverão enfrentar algumas dificuldades para dar valor às oportunidades do bem em que estávamos colocados e deixamos, olvidamos em favor do poder, em favor das facilidades, em favor de algumas facilidades até materiais que tínhamos e que não dávamos devido valor ao tempo, ao trabalho do bem. Por isso a gente tem que retornar tudo e começar de novo do zero às vezes. Sofre, o espírito sofre. Enquanto a Terra for um planeta de provas e expiações, teremos muito choro e ranger de dentes. Mas aos poucos a Terra vai evoluir, já está evoluindo, já entramos na era do terceiro milênio, um planeta de regeneração, onde bons espíritos estão programando o seu retorno para a Terra, e muitos deles já voltaram, nos ajudando nessa marcha, que com certeza vai nos dar condições de trabalhar melhor para o bem. E Kardec, voltando a Kardec não deixava de lado as dúvidas daquela época, que são dúvidas de hoje, como eu falei no início do nosso estudo. Refiro-me ao estudo dos pactos, do poder oculto, dos talismãs, da feitiçaria, concluindo com bênçãos e maldições. Isso está lá no finalzinho do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na questão 551 em diante. Desde aquela época, a população da Terra, e ainda hoje, muitos ainda, vivem aflitos em relação a essas questões que acabamos de colocar. E muito antes de Kardec, até na Alta Idade Média, né? A Alta Idade Média vai do século V até o início das Cruzadas no século XI, depois vem a Baixa Idade Média, que vai do século XI até a descoberta das Américas, no século XV. Então foram quase 1000 anos, né? 1000 anos, 10 séculos, onde vivemos presos a um Deus rigoroso, a um Deus onde nos botava medo, obedecíamos às leis de Deus por temor. Muito mais grave que poderemos dizer o que acontecia na época até de Moisés. Porque na época de Moisés aquilo tudo era necessário, era importante que Moisés colocasse para aquela população que viveu mais de 400 anos preso, né, escravos do povo egípcio. Era importante que aquele Deus fosse aquele Deus que Moisés apresentou. Apesar de serem monoteístas, né, era importante eles entenderem um Deus que até agiria como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Depois veio Jesus dizendo que não era bem assim. Nosso Deus é de amor, nosso Deus é de carinho, é de paz, é de perdão.
e talvez até por isso ele tenha sido crucificado. Mas para aquelas pessoas que não entendiam o que ele falava, ele prometeu um Consolador. E esse Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, toca em todos os assuntos. Por isso que é importante a gente lembrar Kardec, da importância das obras de Kardec, de estudar Kardec, porque a nossa ciência espírita, a nossa religião espírita, a nossa filosofia espírita tem por base a razão e o bom senso. Então nenhum espírita que se diga espírita, que tenha fé nos princípios dos amigos espirituais ditaram para Kardec, ao ler essas perguntas referentes a talismã, poder oculto, pacto com o diabo, com o demônio, como se falava abertamente antigamente, pudesse nos amedrontar. O espírita não tem direito a ficar temeroso em relação a essas posturas feitas até por outras religiões, onde o medo foi colocado de uma forma até mesmo de uma forma vingativa, para que naquela época a igreja se tornasse um dos maiores, segundo os historiadores, né, do Brasil, do mundo, não conteste de forma alguma, e hoje o Vaticano é o menor país, talvez o menor país do mundo, um dos mais ricos. E essa fortuna foi conquistada devido a todos aqueles desmandos que os católicos praticaram em torno do Evangelho de Jesus, usando a cruz do Evangelho para se enriquecer, para ter poder, para condenar, para absolver, para jogar na fogueira, para colocar medo e pavor no coração daquelas pobres criaturas analfabetas, ignorantes, brutalizadas pelo dia a dia da sua rotina tão dura e tão sacrificada. Finalmente chegou a doutrina espírita. O véu foi levantado, tirou-se o véu. Podemos falar de tudo, tocar em tudo, comentar tudo, mas dentro do bom senso. A doutrina espírita não proíbe nada, ela não impede nada, não proíbe de forma alguma, mas necessitamos ter o bom senso, saber de alguma maneira, ver se a pureza doutrinária daquilo que nós estamos falando não fugiu da preocupação de Kardec, porque em 1862 Kardec já se preocupava com isso. Escreveu até um livro denominado Viagem Espírita, onde todo esse processo da preocupação com a necessidade da pureza doutrinária se perdurar com o passar dos anos. Infelizmente, observamos ainda na doutrina espírita divergências, casas espíritas com uma política que não tem nada a ver com essa pureza doutrinária que Kardec nos passou. Por isso que é importante estudar Kardec. Por isso que é importante. E a nossa casa não é que ela é diferente das outras. Ela coloca a postura da pureza doutrinária. Kardec, em primeiro lugar, com uma base fundamental, o Chico com as suas obras subsidiárias, nos dando informações, complementando a obra de Kardec. Mas muita coisa ainda vai vir. Por isso temos que ficar atentos, mas estudando a base. Vamos voltar à base. Vamos deixar de lado alguns modismos que estão chegando em várias casas espíritas. Vamos voltar para Kardec. Nós ainda não estudamos tudo ainda. Quem já leu todas as obras do Chico? As 400, só pela Federação de Espírita Brasileira. Tem muito que ler ainda, antes de chegar nos modismos, que às vezes até atrapalham o andamento da casa espírita. E naquela época, Kardec se preocupava com isso. Qual era a postura do espírita, do verdadeiro espírita, perante os pactos? Aqui mesmo, às vezes, nós chegamos aqui sábado de manhã, vemos trabalho de Umbanda aqui na praça, ali no cantinho, à esquina ali. Uma vez um aluno nosso da Vila Sapê estava preocupadíssimo, porque ele saiu de casa para comprar pão e tirou lá um vaso, lá com vela, né, com farofa, lá que era um despacho, que estava em frente à casa dele, botou na lixeira e chegou.
muito preocupado que a mãe dele falou uma coisa ruim que ia acontecer com ele, ele mexeu naquilo ali. Ali não vai acontecer nada. Tudo depende, segundo Kardec, da nossa frequência mental. Kardec perguntou isso. Quantas obras, teatro, até óperas, né? Nós temos o Fausto, né? Na ópera, cinema, teatro, televisão, falando desses pactos, novelas até temos sobre isso, onde vendia alma ao diabo, onde fazia pactos com o diabo. Olha o que Kardec perguntou aos espíritos, e vai ter que eles responder. Kardec perguntou isso: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Algo de verdade é nisso? Não há pactos. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. E como essa simpatia pode ocorrer? Pelo pensamento. Kardec complementa essa questão de uma maneira muito simples. Ele diz assim: o fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles façam. Tudo é pelo pensamento. E ele reforça mais lá na frente. Ele reforça aqui, ó. Porquanto esses espíritos inferiores só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Entrando no estudo desse assunto que Kardec nos traz já há algum tempo, nós vamos ver que, na verdade, o mundo inferior, ele brinca até com o nosso medo. Eles riem do nosso temor. Eles ficam dando gargalhadas a respeito, principalmente daquelas pessoas que vão em determinados lugares e até pagam para ter informações a respeito do que vai acontecer com ele. Se a gente vê isso muito em Madureira, né? Estamos lá descendo aquela escada lá do trem, dando aquele papelzinho, vovó não sei o que traz marido, que trabalha de volta, tem na bandeja. E a pessoa fica, tô nessa vovó aí, vai fazer Aí eu não conheço muito a área da Umbanda, mas existe uma área pesada lá dentro, que é a Quimbanda, né? A Quimbanda, eu não conheço detalhadamente isso, não é a minha praia, mas pelo que eu já li a respeito, a Quimbanda se dedica à uma parte mais pesada, né? Praticar o mal, não é isso? Acho que é fazer mal a alguém. Aí você combina lá com um espírito lá qualquer, um trabalho para que aquele trabalho chegue a prejudicar alguém, né? Então, na verdade, os espíritos inferiores não estão preocupados com o trabalho, com o que você vai botar lá, quantos charutos vai botar, quantas garrafas de cachaça vai botar, se a farofinha está bem feita, não tem nada a ver. Eles estão brincando com a gente sobre isso, mas o que preocupa, e Kardec chama a atenção, é o vínculo mental. É a frequência mental com aquele espírito inferior. O obsessor, ele não chega do teu lado, o ar-condicionado aqui não está funcionando. Aqui eu estou suando, vamos tentar a próxima vez, né? Então, o obsessor, ele não te pega sem você querer. Ele só chega perto de você se você quiser. Se você der o primeiro passo. Ele está do lado, ele está lá olhando. Aliás, é isso que Kardec fala, né? Os espíritos nos acompanham a todos os instantes, bons e ruins. Então ele está lá do nosso lado, olhando o nosso comportamento. Se eu gosto de beber, se eu dou a primeira colada, fui eu que quis. Ele está lá guardando, só está vendo a reação. Abriu brecha, ele chega junto. E aí ele diz, vamos beber juntos. E começa a beber junto com você. Porque o espírito, eu comentei isso aqui uma vez, ele não consegue pegar o copo e beber. O espírito está desencarnado, ele tem que ter um médium, que no caso é o alcoólatra, que vai pegar a cachaça e vai beber. Ele vai beber junto. Ele não consegue pegar o copo, não consegue pegar a garrafa e botar no copo e beber. Ele precisa que alguém faça essa ponte.
Ele está guardando, vamos ver quem que vai beber. Opa, aquele ali está bebendo. Eu chego lá, junto perispírito com perispírito, e começo a sugar o álcool que está entrando no corpo daquela pessoa, que está emanando pelos poros. Ele bebe junto. Ele bebe junto. Depois que abrir o espaço para isso, ele vai ser seu companheiro fiel. E vai te incentivar a beber para que ele continue bebendo junto com você. É assim que funciona o sistema da obsessão, que pode chegar ao pior estágio, que é o estágio da subjugação. Quando a vítima, como obsediado, não responde mais por si. Está totalmente nas mãos do obsessor. Vira um fantoche, vira uma marionete nas mãos do obsessor. Então, não é verdade que é o obsessor que é o causador. Não coloque culpa nos espíritos. Ah, porque eu coloquei aquele meu crucifixo, ou aquela fitinha, estava aí, qual é o nome daquilo? Fitinha, o Senhor Bonfim, para me proteger. Olha, confiaria muito nessa fitinha, não. E se você bota o crucifixo lá no carro, lá no retrovisor do carro, e se um dia sofrer acidente, não foi o crucifixo, nem daquele que está pendurando ali da cruz, não. A culpa foi por você, infelizmente, deu a curva que deveria dar, não freou na hora que deveria frear. Não coloquem as culpas nos espíritos, nem nos talismãs, nem nos poderes ocultos que nós achamos que vai nos proteger. Então Kardec já tirou isso da nossa cabeça ao perguntar a respeito desses pactos, né, que a Quimbanda, ou até Umbanda realmente faz, né, com espíritos, que não são espíritos de grande hierarquia espiritual, a respeito de se eles podem fazer mal para a gente, esses espíritos podem nos prejudicar. Olha o que Kardec perguntou. 551 é a questão. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? Não, é a resposta dos espíritos. Deus não permitiria. Imagine o que seria do nosso planeta. Seria um caos. Se os espíritos pudessem fazer aquilo que eles gostariam de fazer conosco, inimigos de outras encarnações passadas. Porque todos aqui, todos, sem exceção, todos nós temos obsessores. Não somos muito boa coisa, não. Vivemos no planeta Terra, é um planeta primitivo, de espíritos primitivos, ainda brutalizados com a ignorância, com o egoísmo, com a vaidade, com a violência. Então a gente está cercado de alguns inimigos do passado. Se fosse dada a oportunidade deles fazerem o que querem realmente fazer conosco, aí, gente, ninguém conseguiria se sustentar nesse planeta. Então, é uma lei de Deus. Deus não permite. Deus não permitiria tal coisa. Porque tudo, na verdade, está ligado à forma do pensamento. Quando eu irradio uma vibração positiva, eu estou contagiando aquela pessoa que está ao nosso lado. Quem teve a oportunidade de conviver com o Chico, como o Gilson Gilberto, e outros companheiros da casa, que tiveram a oportunidade de ficar ao lado dele, sentiram isso que eu estou falando. Né? A gente sai dali do lado dele, evitando, flutuando, e aquilo entra no nosso perispírito. Agora fica do lado de uma pessoa que só quer o mal, só faz fofoca, palavrão o dia inteiro, falando mal dos outros, querendo que os outros sejam prejudicados, desejando mesmo o mal da criatura. Basta ficar um pouquinho do lado dela, não precisa nem tocar, só ficar do lado, perispírito com perispírito. Você já sai com dor de cabeça, enxaqueca, dor no estômago, ânsia de vômito, mal-estar, não consegue dormir de noite. Aquilo passa para você. Passa para você. Você fica louco para sair de perto daquela criatura, porque te faz mal. Os pensamentos pesados chegam até você, porque ela não está cercada de bons espíritos. E nós sentimos isso também. A presença de espíritos inferiores ao seu redor é sentido.
pela vibração, pela postura, até inclinado, às vezes a pessoa se sente até um pouco inclinada, como se tivesse aquele peso, né? É interessante analisar essas criaturas que vivem e estão sempre doentes, estão sempre com algum problema, estão sempre com algum problema, porque isso acaba em doenças, vai somatizando, e gera, inclusive, doenças perispirituais, como é o caso do câncer, por exemplo. Câncer é uma doença perispiritual, que pode ser de outras vidas, e pode ser também fomentada pelo estilo de vida que você leva, pelo teu pensamento, pelas formas de pensar, de vibrar, sempre no mal. Pode gerar doenças, são chamadas doenças psicossomáticas. Isso tudo é uma outra palestra. Mas o espírita não pode nem deve temer esses poderes ocultos, as pragas, né, os pactos. Isso nada existe. Kardec ainda insistindo, porque Kardec não ficava contente com uma pergunta, não. Ele fazia 2 ou 3 seguidas e lá na frente ele repetia a mesma coisa para confirmar se lá atrás ainda estava correto o que ele tinha estudado. Ele ainda diz aqui, que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas a que pretendem dispor do concurso dos espíritos. Então é aquele exemplo que eu falei da vovó não sei o que lá, né, do médium lá que trabalha, que cobra consultas mediúnicas. Existe um país na Europa, que é a Inglaterra, onde a mediunidade é a profissão. Sabiam disso? É a profissão, carteira assinada, e se aposenta como médium. É a profissão. Mas ai dele te dar uma dica errada, né? Ai dele se der uma dica errada. O direito do consumidor faz com que ele devolva o dinheiro ao paciente. E vai na justiça, olha, o cara falou que eu ia casar ano que vem, não apareceu ninguém, e aí? Eu vou pedir meu dinheiro de volta. E a justiça fala, ó, devolve. Se acontecer isso de novo, nós vamos conversar, viu? Aí ele é taxado de charlatão. Pode cobrar, mas ele tem que saber o que vai fazer. E aliás, o problema não é só esse. Eu fico preocupado como esse médium chegar no plano espiritual. Porque nós devemos dar de graça tudo aquilo que recebemos. Não foi o exemplo que o Chico nos deu? Ele nos deu esse exemplo. Olha, levou disparada, tapa na cara, desaforo, foi até chamado de homossexual. Agrediram ele lá na rua. Tudo que vocês possam imaginar, ele passou. E nunca reclamou. Nunca reclamou. E aí? Aí chega determinadas pessoas, não, ele está errado, ele tinha que reagir. Acho que tem isso até no meio espírita. Ele tinha que reagir, ele tinha que saber reagir. Olha, o que ele fazia era o que exatamente Jesus iria fazer. Às vezes nós, na casa espírita, nós pensamos assim, será que nós agimos corretamente com aquela pessoa que nós chamamos de assistido, que chega aqui e às vezes ela dá trabalho, provoca tumulto, mas a gente às vezes para, o que o Chico faria nessa hora? Então a gente raciocina em torno do Evangelho, que era o raciocínio do Chico. E ele nunca cobrou nada. Olha, até a década de 80, isso, da década de 80, ele fotografava para a FEB, não é isso? Ele tinha um contrato lá com a Federação Espírita Brasileira. Até meados da década de 80. Tudo que ele escreveu, tudo que ele escreveu, mais de 400 livros só na FEB, né? Doou tudo para a FEB. Nunca quis nada. Ele vivia com aquele salário de aposentado do Ministério da Agricultura, né? Ele trabalhava como datilógrafo na época. Sempre chegava no salário mínimo, um pouquinho mais que um salário mínimo. Era isso que ele vivia. E tudo que ele ganhava com a mão esquerda, ele dava com a mão direita na cara da pessoa que dava. Ele não esperava a pessoa dar de costas, não. Ganhava um relógio bonito,
pegar no relógio, aqui, minha filha, chegou um relógio para você vir e comprar o seu arrozinho na frente da pessoa. Poxa, tio, estou te dando o relógio, não, mas ela está precisando mais dinheiro. Aí faz coisa assim. Certa vez, isso aí que é perigoso, né? Quando o Chico atraía pessoas de várias partes, né, do país. Muita gente ganhou dinheiro através do Chico, vendendo lugar da fila, para liberar, hotel, superfaturando, hotel, restaurante. Até em Sacramento, às vezes, a gente vê isso. Como geolímpicos, a gente vê isso. Nos momentos dos encontros lá em Sacramento, a gente vê isso. Nunca teve um quadro de geolímpico naquele restaurante. Quando tem um encontro, bota várias gravuras de geolímpicos, o pessoal entrar para almoçar ali. A gente que já vai mais nem sabe, né? Porque esse cara aí está armando em cima da gente. Ele nem sabe quem é a gente. Aliás, a população de Sacramento não é espírita não, gente. São católicos. A maioria lá são católicos. O espírita lá é uma minoria, hein? Não é uma cidade espírita, não. Mas Eurípides é respeitado por toda a cidade, né? Mas o Chico, onde ele ia, levava um mundo de gente. E pessoas que faziam determinadas coisas de forma desregrada. Na casa da prece, ia espírito e não espírito. Então eles fumavam ali fora, na varanda, falavam alto, o Chico lá fotografando. Uma vez o Paulo, nosso companheiro Paulo Portugal, estava lá com uma caravana, o Chico pediu ao Paulo para tocar violão, para ver se a música, né, acalmasse aquelas pessoas que lá estavam. O barulho era tremendo. Era assim que ele trabalhava. E só ia embora e depois atender a última criatura que ele estava. Às vezes 3 horas da manhã, às vezes 4 horas da manhã. Ele estava na vida dele, saiu de lá 3h30, 4 horas da manhã com o Chico embaixo do braço. Mas, gente, ele era amor, símbolo de amor. Isso que é mediunidade. E foi isso que Kardec nos passou a respeito de trabalhar com mediunidade também. O médium, primeiro ele tem que estudar, tem que conhecer a doutrina espírita. Nós não podemos admitir um médium da casa espírita que não seja conhecedor da doutrina espírita. E trabalhar com mediunidade não é só na mesa mediúnica, não. É saber lidar com o dia a dia da casa espírita, seja na evangelização, seja nesse momento que estamos aqui, porque nós estamos lidando com espíritos. Não existe só a gente aqui. Na evangelização lá embaixo agora, não tem só aquelas crianças encarnadas, não. Tem muitas desencarnadas. No trabalho das terças-feiras que nós realizamos aqui, que ainda não foi bem divulgado ainda para todos, às 18 horas, o trabalho para a dependência química, todas as terças-feiras. O público espiritual é 10 vezes maior que o público carnal. Os espíritos estão vindo buscando a necessidade do tratamento após a morte, da dependência química. Daquele exemplo que eu falei, o espírito desencarnou, ele vai continuar querendo a beber. A morte não muda nada. Não muda absolutamente nada. Continuaremos a ser no mundo espiritual o que somos hoje. E é isso que Kardec recomenda e nos alerta. Pelo pensamento que temos hoje, continuaremos a ter depois desencarnado. E é isso que vai atrair os espíritos inferiores. E ele diz aqui, então, para essa resposta dessa pergunta que a gente formulou e não respondeu, a respeito do concurso dos espíritos inferiores ao nosso redor, através de práticas, de fórmulas, de pactos. O que é que eles são atraídos? Eles são atraídos por esses sistemas. O Vaticano tem uma equipe de padres exorcistas e acreditam mesmo no exorcismo. O que é que os espíritos falam sobre exorcismo? Eles ficam rindo, dando gargalhada enquanto os padres fazem lá o exorcismo. O problema todo é pensamento, ligação mental. E aí os espíritos respondem. O efeito, vou repetir a pergunta, que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas a que pretendem dispor do concurso dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas. Se procedem
até de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as formas são mera charlatania. Não há palavra sacramental nenhuma. São os Espíritos falando, hein? Não há palavra sacramental nenhuma. Nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então o espírita já deveria entender isso. Por que eu vou obrigar as pessoas que vêm aqui a entrarem de branco? Qual é a diferença? Coincidentemente, eu estou com uma camiseta branca, mas se eu viesse com uma camiseta escura, eu não poderia entrar aqui. Aí começa aqueles problemas que Kardec gostaria de evitar. Mas nós respeitamos as casas que trabalham assim. Mas é função nossa, e até por amor à pureza doutrinária, por tudo que Kardec fez por nós, de falar a verdade. Não é o teu traje que vai impedir de você fazer ou de frequentar alguma coisa, não. É o teu pensamento. Certa vez, em Sacramento, uma reunião de evangelização, onde os pais ficavam, como vocês estão aqui em cima, e as crianças lá embaixo, né? No caso é o salão que fica lá em cima do colégio Allan Kardec, e embaixo ficava a evangelização, ainda essa. Mas o barulho estava muito grande, as crianças falando algo. Aí uma das mães vai dizer, temos que descer para pedir um evangelizador para essas crianças ficarem na boca, mas a gente não está conseguindo escutar o que vocês estão falando, estamos conseguindo escutar o Evangelho. Era um trabalho que as crianças tinham que participar daquela maneira. É uma brincadeira, mas uma coisa lúdica, mas educativa. No final da reunião dos pais, um dos médicos da casa deu uma psicofonia, direcionada àquela mãe que estava mais exaltada, né, dizendo que o barulho estava alto. A mensagem é o seguinte: pior do que o barulho que as crianças fazem lá embaixo é o barulho dos seus pensamentos. O pensamento de cada um. Será que todos estão prestando atenção? Será que todos estão estudando o Evangelho? Ou o pensamento está lá no banco, na conta, que eu vou ter que fazer amanhã no trabalho, que eu deixei em casa, que eu não fiz, o que eu vou ter que fazer quando voltar? Isso, para o mundo espiritual, é muito pior do que a brincadeira lúdica e instrutiva que as crianças tinham. Então, essa educação mental temos que ter. E quase todos os livros de André Luiz ele fala sobre isso. Fala disso. De como nós atraímos esses espíritos através do nosso hábito mental, do nosso pensamento. Por isso, eu sempre falo e defendo o culto do Evangelho. Nós, espíritas, temos que levar para a nossa casa a mesma proteção que nós temos quando chegamos nessa casa, ou outras casas espíritas. Porque fazendo o culto do Evangelho lá, estaremos protegendo o nosso lar desses espíritos que observam, esperam, eles são inteligentes. Os espíritos obsessores são muito inteligentes, são muito bem organizados e sabem a hora certa de dar o bote. E quando dá, eles não erram, não. Eles esperam, tem todo o tempo do mundo, nos conhecem muito bem, e quando dá o bote é certeiro. Depois que entra na nossa casa, é difícil de tirar. Por isso que recomendamos nunca trabalhar ou brincar com copos, com correntinha que fica balançando o copo. Ou até poderia também recomendar de nunca darem manifestações mediúnicas no circuito do lar. Porque a casa espírita está preparada para isso. São poucas as casas domiciliares que têm essa condição. Em geral, nós não recomendamos que dê manifestações mediúnicas no momento doméstico do lar.
Quando nós desejamos fazer uma cirurgia, nós vamos a um hospital que todo aquele ambiente está preparado para aquela cirurgia. Higienizado, preparado para isso. Na casa espírita é a mesma coisa. A manifestação mediúnica deve se dar nas casas espíritas, pois aqui estão bem protegidas. São poucas as casas em que eu vi determinadas manifestações mediúnicas e eu saí tranquilo, eu sabia que não ia ter problema nenhum. Da Dona Augusta, que a casa da Dona Augusta era uma verdadeira casa espírita. A casa da Dona Augusta não era uma casa comum. Era uma casa espírita. O Vitor Hugo conhece o marido do Hugo. Trabalha com a tua janelinha ali, né? Você tem que entrar, né? Você tá aí. A Dona Augusta não é um exemplo desse. A casa dela era uma casa espírita. Era uma casa espírita. São exceções. São exceções que a gente pode dizer, não, isso pode acontecer porque há a proteção do mundo espiritual. Mas, em geral, não recomendamos brigar com coisas sérias da mediunidade em qualquer lugar, porque isso atrai espíritos inferiores e eles vão ficar ao nosso lado. Porque foi a gente que chamou essa turma, não foi eles que vieram que fizeram, não. A gente está chamando, vem, eu quero vocês aqui. Por isso a preocupação quando a gente vai dormir após um filme violento da televisão, um filme de grande apelo sexual, principalmente as brigas domésticas, minutos antes de dormir, porque assim que nós dormirmos, todos sabem, o espírito sai do corpo. E quem estará do nosso lado, nos aguardando para uma jornada lá no umbral? São aqueles que nós chamamos para o nosso lado, pela nossa sintonia mental, espíritos inferiores. Então nós vamos dar uma voltinha lá no umbral com eles, e quando acordar, estaremos passando mal, com dor de cabeça, mal-estar. Ah, não estou me sentindo bem, parece que eu tive um pesadelo. Olha, você teve o quê então? Você foi lá no umbral e voltou? Foi pesadelo mesmo. Então cuidado. Faça uma experiência de ler o Evangelho, uma página de Emmanuel, de fazer uma prece, estar sintonizado com o bem. Isso faz bem para você, os seus familiares, da sua casa. E não tenha medo das armadilhas que alguns inimigos colocam contra você através de talismãs, através de feitiçaria. Esse lance do voodoo, por exemplo, o problema do voodoo. O que é esse negócio? Ah, mas dá certo, o cara bota o alfinetinho lá no bonequinho e o cara tem um problema lá do outro lado. Isso pode ser explicado? Certo? Não, cadê? Isso aí, sempre lembrando do Luiz, a frequência mental está sempre em primeiro lugar. Está no programa. É o seguinte, duas pessoas, né? Eu desejo de forma ardente e com muita fé a infelicidade do Gilberto. Se o Gilberto tiver um trabalho no bem, ele não está nem aí. Ele não vai estar nem aí, como está agora. Ele trabalha no bem. Então o que vai acontecer? Essa energia que eu promovi nessa psicosfera aqui, nessa área do perispírito, que já está prejudicando o meu perispírito, só pelo fato de pensar nela, né, já prejudica o perispírito, pela lei de ação e reação, eu vou projetar essa energia dele, com dardos fluídicos, né, flechas fluidificadas, vai bater nele e vai voltar. Porque ele não está nem aí. A vibração dele, o canal, a sintonia dele é outra. É a sintonia do bem. E não vai nem perceber. É igual da Umbanda, lá da macumba que botaram lá no pratinho. Pode pegar o pratinho, botar na lixeira, sem problema nenhum. A não ser os vínculos do mal e de pensamentos negativos sejam os mesmos daquele que o provocou. Aí ele vai sentir uma certo mal-estar e está na sintonia. Isso pode acontecer de desencarnado para encarnado e de encarnado para encarnado. Ou vocês nunca ouviram falar que a obsessão se dá dessa maneira também?
se dá, a obsessão se dá do encarnado para o encarnado, do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado. Eu vou guardar esse vidrinho de perfume, que era da minha esposa, eu vou guardar, porque sempre que olhar para esse perfume, eu estou olhando para ela, vou sentir o cheiro dela. Isso faz um mal terrível para o espírito desencarnado. Isso é uma forma de obsessão. Guardar as coisas do desencarnado, como se ele estivesse vivo. Só foi dar uma viagem, já está voltando. A cama feita, esperando por ele. O armário inteirinho, prontinho, como se tivesse para voltar. Vocês não imaginam o mal que faz ao espírito. Não imagina. Quando abre o armário e a pessoa começa a chorar, de lembrar. Isso sim é que prejudica. Não são pactos, não são combinações, nada, vovó, não sei o que lá, para fazer o mal, para fazer alguma coisa, para trazer sucesso profissional, para ganhar dinheiro. Não é isso não. Isso tudo está programado no plano espiritual, quando a gente encarnou. Gilberto Vinícius falou, ninguém veio por acaso. Ninguém chegou aqui por acaso. Aliás, o acaso não existe. Diz nosso adesivo aqui da casa, o acaso não existe. Leia Kardec. Ninguém nasceu na família errada, nasceu na família certa. Os problemas, as provas e expiações foram planejadas no mundo espiritual e poderia ser muito pior, só não foi para o nosso amigo guardião, olha, você não vai aguentar, meu amigo. É isso aí, tá bom. Mas no que você não vai aguentar. Deixa para depois, lá na frente, quando tiver força e coragem, você vai vencer as dificuldades que ainda faltam para você. Então vem só com essas que estão aqui. Quando tiver mais condições morais para suportar, você poderá enfrentar. Então não reclamem, que poderia ser muito pior. Eu aprendi isso na colônia Juliano Moreira. Colônia Juliano Moreira. Sempre pode ser pior. O Uruguaitismo tem a mesma coisa também. Sempre pode ser pior. Então vamos agradecer. É a oportunidade de evolução que nós temos. E juntamente com essas provas, com essas dificuldades, vamos exercitando bem, nos preparando para novas jornadas aqui na Terra. Então ninguém veio por acaso. Ninguém está na dificuldade do trabalho, ou na falta deste trabalho, por acaso. Tudo está programado, tudo está certinho. Tem até uma página de Germânia que fala isso, né? Tudo certo, está tudo certo. Está tudo certo. O negócio é ter coragem de se levantar e continuar a caminhar. Não fiquem temerosos. Porque eu soube que a minha vizinha fez um pacto. E o que ela fez, o motivo que levou para isso não interessa. O importante é saber que nada disso vai chegar a você. Como dei esse exemplo, o fluido magnético do Gilberto não permite que as ideoplastias sejam construídas para chegar e acertar ele. Ele não vai tomar por causa disso. Porque quem trabalha no bem está protegido. Até porque o plano espiritual precisa do trabalhador do bem para continuar na sua jornada, para ajudar o próximo. Precisa da sua saúde e eles vão fazer de tudo para que você vença as suas dificuldades. Mas se começar a ter pensamentos estranhos, achar que o mal está certo e aquilo tem que ser realizado, vamos abrir brechas para que até as doenças aconteçam. Eu nunca li no Evangelho, em nenhum dos 4 evangelistas, passagens de Jesus adoentado, acamado, resfriado, com leve resfriado. Jesus nunca ficou doente. Espíritos evoluídos não tem mais esse problema. E nem vão ter, porque a doença, segundo até o próprio André Luiz, são brechas que nós abrimos os nossos pensamentos, atraindo esses dados negativos que podem minar determinados chakras do nosso organismo. Isso aí já falei chakra, isso é natureza doutrinária, mas algumas
edições da revista Espírita já falam sobre isso. Não da revista Espírita de Kardec, né? Nós falamos do chá. O médium entende bem isso. Através dessas energias que ele recebe, é que ele vai ter condições de atuar no seu trabalho. E sobre isso, Kardec fez uma pergunta. Falando da mediunidade, né? Kardec também se preocupou com a mediunidade, da mediunidade de cura, mas se o médium tem o poder de curar, ele não pode também fazer mal a alguém? É a nossa última questão para a gente fechar aqui. Então Kardec fez essa questão também. Ele perguntou, cadê? Onde está? Ele fez uma pergunta, o meu livro estava marcadinho, né? Eu não sei aonde está, mas ele perguntou se haveria a possibilidade, vou achar daqui a pouco, se haveria a possibilidade de um médium também fazer o mal ao outro. Olha, os espíritos, onde está, rapidinho aqui. Não vou achar a edição diferente, né? Não vou achar, mas eles responderam o seguinte: o mesmo poder que o médium tem de curar é dado por Deus, né? Esse poder é para ajudar as pessoas aqui na Terra. O inverso vai ser dificultado ao máximo, e não vai existir. Da mesma maneira que ele disse aqui que Deus não permitiria o mal ao próximo, mas o ato de ajudar o irmão, ajudar ao próximo, isso pode acontecer e acontece. Uma mediunidade de cura. A pessoa às vezes toca a mão, às vezes não precisa nem tocar, mas a mediunidade de cura da Dona Meca, por exemplo, a mãe de Eurípides. A Dona Meca tinha uma mediunidade de cura muito maior que a de Eurípides. Não sei se vocês sabiam disso. Por isso que ela tinha aqueles desmaios. Ela passava mal, ela desmaiava, né? Em relação ao início dos trabalhos, quando eu nem conhecia a doutrina espírita, ele desmaiava na igreja, desmaiava na rua, desmaiava em casa, bastava fazer um trabalho mais pesado um pouquinho, ela desmaiava. E eu depois que entrou na doutrina espírita, descobriu que isso tudo era mediunidade. E depois que ela começou a trabalhar na tarefa mediúnica, tudo isso acabou. Então é uma bênção você poder ajudar alguém. Até comentei na sexta-feira, num livro que eu li no Amazonas Certo, ele me prestou, aquela biblioteca que ele tinha lá embaixo, naquela parte de baixo do salão, né, do centro dele, um livro chamado Magnetismo Curador, onde mostrava vários tipos de passes magnéticos, já estudados ainda na época de Mesmer, grande estudioso do magnetismo. Era um passe chamado passe de sopro, que eu não vejo hoje nas casas espíritas, mas diz os antigos que era praticado, né? Era um sopro quente e um sopro frio, que me lembra isso. Aí eu pergunto ao Amazonas, mas Amazonas, isso aqui existe mesmo? Existia, e nem existe em algum lugar. É como se, aí o Amazonas falava, como se fosse o beijinho da mamãe, naquele, né? O garoto machucava, a mãe dava aquele beijinho e assoprava. Quando que a mãe dava? Não acabava a dor, não acabava, a ferida cicatrizava quase que imediatamente, você não sentia mais nada. Aqui, aí o Amazonas era como se fosse o passe da mãe, a mãe dando, assoprando a ferida do filho. E tinha sopro quente, sopro frio. Mas isso é para ajudar. Para ajudar é válido, mas para prejudicar, de maneira a não ser que esteja na sintonia. Então, nesse exemplo que a gente falou aqui, eu fico duplamente prejudicado. Porque, primeiro, eu pensei no ódio, pensei na vingança, premeditei todo aquele ódio, já prejudicou meu perispírito nessa área. E quando eu irradio as vibrações, ela vai bater e vai voltar. Não vai ficar ali. Vai bater e vai voltar. E quando volta, me atinge duplamente. Gente, nosso tempo já está acabando. O ar-condicionado já está acabando também. Eu já começou, vocês estou suando pra caramba aqui. Fica para outra oportunidade. O ar-condicionado, vou dar o braço para que vem. E eu espero que vocês reflitam isso tudo que a gente falou aqui. Tá bom?